Esse videocast não tem o intuito de desrespeitar ou minimizar a dor de nenhuma vítima ou de suas famílias. Nosso objetivo é educativo. Queremos mostrar, por meio de casos reais e ou da representação nas séries do AXN, como funcionam as investigações policiais e destacar a importância do trabalho da polícia na resolução desses crimes. Começa agora o programa feito especialmente para quem ama mergulhar em crimes e mistérios, sejam eles da ficção ou da vida real. Eu sou Ju Cassini, criadora de conteúdo apaixonada pelo universo do True Crime e pelas séries do canal AXN, e esse é o podcast Realidade ou Ficção? Um crime, várias pistas, só uma verdade, do canal AXN. Num dia de verão, numa cidade turística, a polícia recebe um chamado de criança desaparecida. No entanto, as circunstâncias são estranhas. Ao que tudo indica, a menina de 2 anos, que morava apenas com a mãe, estava desaparecida há 31 dias e teria sido sequestrada pela babá. Por que é que alguém demoraria tanto tempo para reportar um desaparecimento? O que a mãe teria feito durante esse tempo? Quem havia feito a denúncia? Será que essa história é mesmo real ou não passa de ficção? E eu tenho aqui comigo a nossa convidada especial da temporada, a fotógrafa pericial Thelma Rocha. Pra quem não sabe, a Thelma, além de fotógrafa pericial, é também host do Perícia Lab, junto com o Ricardo Salada. Bem-vinda! Obrigada. Tô pronta pra ver se é realidade pronta ou ficção. Pronta pra solucionar mais um dos casos. Inclusive, você já lidou com algum desaparecimento estranho como esse? O lugar que eu trabalho, ele é especializado em homicídio e proteção à pessoa. Quando a gente fala proteção à pessoa, tem uma delegacia de pessoas desaparecidas. Então já tiveram alguns casos aí. Isso. E para completar o nosso time de investigadores, temos o Dr. Luiz Augusto, advogado especialista em crimes cibernéticos. Bem-vindo ao episódio. Um prazer ter você aqui. Prazer é meu, tô feliz e tô preocupado, porque tem muitos casos que a realidade parece ficção e muitos casos em que a ficção parece realidade. Então, vamos ver quanto estamos apurados aí nas investigações. Tem muita coisa louca por aí. Mas e aí, você tá animado pra deixar um pouco de lado esse lado mais advogado e se colocar no papel de investigador? Eu vou tentar. É difícil porque a gente tá acostumado a receber o caso no escritório e não ficar questionando o cliente. A gente vê os detalhes, né, do inquérito, tudo, e trabalha em cima daquela verdade trazida. Hoje eu vou ter que virar essa chave e ao invés de receber a sua verdade, eu vou ter que questioná-la. Não é fácil, mas quem sabe eu demonstro e encontro aí algum tipo de experiência nessas questões. Agora a gente vai pra verdade científica. Pois vão estar os dois no escuro um pouquinho hoje, só com as informações que a gente vai estar passando. Bom, hoje a gente traz para o nosso QG um caso de desaparecimento cheio de reviravoltas e com mais perguntas do que respostas. E no final, eu quero saber deles e de vocês se essa é uma história de um crime real ou da ficção. Paul e Linda, um casal de meia-idade que vive numa cidade turística, recebem uma ligação. Um carro em nome do Paul havia sido encontrado abandonado na cidade. Paul vai ao endereço e encontra o carro que a sua filha, a Sam, estava usando no último mês. No carro, Paul encontra alguns poucos pertences de Sam e de Mary, sua neta. Quando abre o porta-malas do carro, Paul encontra um saco de lixo vazio e se depara com um cheiro horrível, que descreve ser como se alguém tivesse morrido ali. E agora a gente vai colocar as nossas primeiras silhuetas aqui no nosso mural dos personagens que a gente já tem. Então a gente tem o Paul e a Linda, que eu vou colocar primeiro, que são casados. Paul, Linda. A gente tem a Sam, que é a filha do casal. E a gente tem a Mary, que é a neta deles. A Mary é a filha da Sam. Lembrando que esses nomes foram alterados, não são os nomes oficiais da história. A Sam tinha 22 anos e morava com os pais e a filha de 2 anos, mas estava fora de casa com Mary no último mês. Desde então, a Linda tentava contato com a filha e a neta todos os dias, mas sempre tinha alguma desculpa.
Uma hora a criança estava com a babá, outra hora ela estava tomando banho, e assim os dias foram passando. O carro abandonado desperta suspeitas em Linda, que vai em busca da filha. Ela segue o rastro da filha até a casa do namorado e a leva de volta para casa. Mas a bebê não está com ela. Ao chegar em casa, Linda e Paul perguntam sobre a neta e a Sam diz que ela está com a babá, mas segue dando desculpas para não conseguir contato com ela. Linda quer chamar a polícia, mas a Sam se recusa. Então, após um tempo sendo pressionada pelos pais, Sam revela que algo aconteceu. A Mary tinha sido sequestrada pela sua babá 31 dias antes. E agora a gente adiciona mais uma pessoa no nosso quadro, que é a babá. Então, vou colocar a babá aqui do lado da Mary. Segundo a Sam, ela levou a Mary até a casa da babá para passar o dia e, ao retornar, não encontrou mais ninguém na casa. Mesmo sem saber onde a filha estava, ela disse que conversava com a menina e mantinha algum contato com a babá. Por isso, ela não queria envolver a polícia. Ela disse que tinha medo do caso se tornar público e a babá machucar a bebê. A Linda, desesperada, liga para a polícia e faz a denúncia do desaparecimento da neta, ocorrido 31 dias atrás. A polícia estranha a demora da família em comunicar o desaparecimento e, por isso, querem tomar o depoimento delas com cautela. Sam conta novamente a história da babá, dando seu nome completo e detalhes de sua vida pessoal. E diz também que ela tinha sido indicada por um colega de trabalho. A polícia pede que Sam leve os agentes até a casa da babá, onde ela alega ter visto a filha pela última vez. Ao chegar lá, a polícia descobre que o apartamento está vazio, mas não há um mês, como a Sam disse, mas há quase 5 meses. Sam sugere uma visita ao seu trabalho e a polícia a acompanha. Chegando lá, percebem que ela está um pouco perdida pelos corredores e não sabe exatamente com quem falar. A polícia pressiona e ela admite que não trabalhava naquela empresa há 2 anos. Ela diz que estava tentando recolher pistas dos lugares que a filha conhecia, mas a polícia não compra sua versão. No dia seguinte à denúncia do desaparecimento de Mary, Sam é presa preventivamente por obstruir as investigações. A polícia segue investigando a babá desaparecida até que a encontram. Mas será que vão encontrar também as respostas que eles estão procurando? É assim, você vê, na minha cabeça, né? Como é uma história maluca, porque em nenhum momento se fala em pedido de resgate, em valores ou algo em troca. Então, como é que ela já supõe que é um sequestro e que não poderia falar nada, né? Então, Sim. a mãe até a indaga dessa maneira, né? Não quero falar nada porque senão ela vai machucar minha filha. Sim. Mas vai machucar por quê? Ela tá exigindo alguma coisa em troca? Em nenhum momento ela cita isso. Então, acho que aí já começa uma mentira bem grande. Sim. Eu também tenho um ponto que eu sou pai. Eu imagino uma mãe 31 dias aguentar a situação da hipótese da seu bebê, sua filha tá sequestrada. Eu não acho que uma mãe espera 31 dias de maneira pacífica. Ela enlouquece. Tranquila, né? É uma loucura. Eu, Sim. como pai, também enlouqueceria. Eu entendo isso. A mãe mais ainda por essa ligação, né? Que é muito comum com o bebê. Então, eu acho estranho essa mãe tá tão calma. Fora que as histórias aqui não tem razão. Então, a história do emprego e a história da babá ter sumido há 30 dias. Apartamento há 5 meses, né? Agora, tem uma informação que eu acho importante a gente falar. Saco de lixo vazio e fedido dentro do carro. Pois é. A babá, nessa história, não entra nesse carro. Esse carro estava sendo usado pelo Sam, pai e a mãe da criança. Acho que o pai empresta o carro pra filha de 22 emprestou o carro anos. pra filha. E aí… Tem um namorado também aí. Aí depois a Sam tá na casa do namorado. Então, ela, em tese, a Sam estava usando esse carro com a filha. Tem um saco de lixo vazio e fedorento. Que aponta, inclusive, possível utilização para algum tipo de corpo e tal. Não entra a babá nessa história, né? Em tese, a babá não deu nesse carro. Sim. Por isso que… Teoria, né? Não sabemos, será? Essa mãe começa a me incomodar. E você aí de casa, o que tá achando? Comenta aí, esse caso é realidade ou ficção? Comentem no nosso canal do YouTube, no Spotify, onde vocês estiverem ouvindo ou assistindo esse podcast, ou nas nossas redes sociais, @canal EXN. Vamos interromper as nossas suspeitas por aqui para continuar com o nosso caso.
A babá finalmente é encontrada, mas ela não tem ideia de quem sejam Sam ou Mary e nunca teve contato com nenhuma delas. Ela de fato trabalhava como babá, mas todos os outros detalhes dados por Sam sobre ela eram mentira. O foco da investigação então muda, e Sam, que já se encontrava presa, se torna a principal suspeita. Amigos de Sam confirmam alguns pontos da história. Ela falava sim sobre a tal babá, e frequentemente falava que Mary estava com a mulher. Mas ela também mentia muito, e isso era parte da fama dela. Ela havia mentido sobre a paternidade de Mary, e chegou a fazer um teste de DNA que comprovava que seu ex-namorado não era o pai da criança. Depois disso, falou que o pai de Mary era um amigo que teria morrido num acidente de carro, algo que nunca tinha sido confirmado. A relação de Sam com os pais também era bastante complicada, pois ela era vista, desde sempre, como uma filha problema, por estar frequentemente indo a festas, bebendo e usando drogas. Quando a Sam engravida, aos 18 anos, ela comunica a vontade de entregar a filha para adoção, mas os pais não permitem e acreditam que, de alguma forma, a filha possa amadurecer por conta da maternidade. O comportamento de Sam durante o tempo em que Mary estava desaparecida gera confusão nos investigadores, pois ela continuou indo a festas e vivendo a vida como se nada tivesse acontecendo. Apesar disso, Linda e Paul defendem a filha o tempo todo e dizem não acreditar que a filha tenha algo a ver com o desaparecimento de Mary. Pouco tempo depois, a defesa de Sam paga a fiança e ela é liberada. Já se passaram quase 6 meses do desaparecimento de Mary, quando uma denúncia surge. Um saco de lixo, com algo que parece ser um pequeno crânio, é encontrado numa floresta próxima à casa da família. E, infelizmente, eram os restos mortais de uma criança já em avançado estágio de decomposição. A polícia consegue identificar que uma fita adesiva foi enrolada na cabeça antes da decomposição e identifica também um pedaço de cobertor junto ao corpo. O resultado do teste de DNA confirma. É a Mary, mas não é possível afirmar a causa da morte pelo estado do corpo. Sam é presa novamente, dessa vez acusada de homicídio. As investigações da perícia no carro, que a Sam usava, revelaram uma quantidade absurda de clorofórmio no porta-malas e também um fio de cabelo loiro. Após um exame de DNA, a polícia confirma que o fio de cabelo pode ser de qualquer uma das mulheres da família, a avó, a mãe ou a própria criança, mas não consegue afirmar ao certo a qual delas pertencia ao material genético. No entanto, o fio possuía uma banda de decomposição, uma característica microscópica que pode indicar que a pessoa poderia estar morta quando o fio caiu. No computador da família, a polícia encontra buscas por clorofórmio e asfixia infalível, no dia em que a Mary desapareceu. Um mês depois da confirmação de que Mary estava morta, o Paul tenta tirar a própria vida. Ele aluga um quarto de hotel, deixa mensagens se despedindo dos amigos e uma carta para a esposa, mas é encontrado ainda com vida, inconsciente. O que vocês estão achando até agora? Essa mãe é uma mãe totalmente problemática, né? É uma mãe problema desde a adolescência, é uma mãe que negava a gravidez, é uma mãe que, mesmo com a suspeita de ter acontecido alguma coisa com a filha, continua indo em balada, em festa. Ela é uma mentirosa compulsiva, né? Tem isso também. Então, eu acho que, tanto que eu já anotei aqui assim, loucura. Então ela deve ter algum distúrbio, né? Eu acho que quando o avô e a avó ficam numa situação de entre defender filhos ou netos, eles pendem pro neto. E agora eu tenho um dossiê sobre o caso para mostrar para vocês, que eu vou entregar. E aí, se vocês puderem abrir esse dossiê e contar pra gente o que tem dentro, pra gente analisar juntos. O saco de lixo no porta-mala, né? É um porta-mala do veículo aqui, não é? É. Eu tenho uma foto. O que mais? Isso é um saco enrolado, né? Eu acho que… Saco amassado. A fita que tava na cabeça da criança. E provavelmente o pedaço do cobertorzinho. Isso. Tá. Um pedaço do cobertorzinho e uma fita. Tá, a gente tem essas evidências. Como vocês juntariam essas peças iniciais? Antes de mais nada, uma confirmação, ou por foto, ou pelo pai, ou pela mãe, ou pela avó, que esse cobertor, por mais que seja comum, né,
pelo desenho infantil, mas que seja da criança, Uhum. né? Que é uma estampa comum a várias pessoas, mas eu preciso saber se é dela. Então, É verdade. né? Sim. Esse eu acho que seria o primeiro elemento. É que aqui só mostra o saco, não foi aberto esse saco? O que tinha dentro? Então, é que daí a gente tem 2 sacos, né? A gente tem o saco que tava no porta-malas do carro e a gente tem o outro que foi encontrado, que daí sim tinha os restos, né? mortais. Pois é. Então pode ser… Esse é o saco fedido do carro. Então, pode ser 2 transportes, né? Você transporta naquele saco principal dentro desse e depois você… Só que tá com cara de sangue, não tá? Em foto branca e preta eu não… Mas parece sangue. Tá vendo? Mancha. Não, realmente o sangue, ele vai feder, tanto, não tanto quanto. Mas ele é bem Então, bem se de fedido. repente no carro tivesse só sangue, mas não o corpo, o cheiro também ia estar… Não, é um cheiro… Cheira muito. Cheira… Cheira mal. O sangue, só o sangue. Cheira Tá. mal. 3 anos após a morte da filha, Sam recebe uma proposta de acordo. Se aceitasse, ela pegaria 20 anos de prisão, mas teria que assumir o assassinato da filha. Ela se recusa e então a promotoria decide pedir a pena de morte, caso ela seja condenada. No julgamento, a teoria da acusação era a de que a Sam teria dopado a Mary e sufocado ela com a fita adesiva. E depois a colocou no porta-malas do carro até descobrir onde colocar o corpo. Tudo de acordo com as evidências. Sam teria feito isso com a intenção de matar, e por isso parecia estar vivendo a vida normalmente. Durante o julgamento, a defesa surge com um novo argumento, que faz com que a família se divida em 2 lados. Segundo a defesa de Sam, o Paul, seu pai, teria abusado sexualmente dela dos 8 aos 12 anos. Por conta dos abusos, Sam se acostumou a mentir, pois tinha que fingir que tudo estava bem dentro de casa. Na versão da defesa, a morte de Mary teria sido um acidente. Sam foi tirar um cochilo com a filha, mas quando acordou, a menina não estava com ela. Ela diz que encontrou o pai com a filha molhada nos braços, perto da piscina. Com medo de que a filha fosse acusada da morte da neta, Paul falou para ela ficar tranquila que ele esconderia o corpo. Ele era ex-policial e saberia melhor o que fazer. A defesa, inclusive, se utiliza da tentativa de suicídio de Paul como justificativa, de que ele teria tentado se matar por conta da culpa que ele sentia. A versão da defesa, bem como a da acusação, se utilizavam das evidências disponíveis. Paul rebate as acusações e diz que a última vez que viu Mary foi quando Sam foi embora a trabalho. O júri se encontra numa cilada. Se culpada, Sam pagará com a vida. Mas não existem provas consistentes de que ela tenha cometido o crime do qual é acusada. E as suas denúncias contra o pai colocam em xeque a credibilidade da família. Vale dizer que o Paul nega veementemente as acusações da filha, tanto com relação aos abusos quanto às acusações sobre a morte de Mary. Depois de dias de deliberação, Sam é considerada inocente pelo júri da acusação de homicídio, mas culpada pelas mentiras que contou à polícia. Como Sam já estava presa há 3 anos, o juiz considera que a pena em regime fechado para os crimes dos quais foi acusada já foi cumprida, e ela é liberada 2 semanas após o julgamento. E aí, com essas novas informações? Agora teve um elemento que me confunde um pouco. Porque assim, teve a proposta de acordo aqui no Brasil, acordo de não persecução penal, né? Então você faz um acordo com o Ministério Público para não ter processo, assume a culpa e você já tem uma pena ali em acordo. 20 anos para quem acredita e sabe que fez, né? Se realmente soubesse ser culpada, seria uma pena interessante. Por quê? Porque ela, sabendo… Considerando uma pena de morte, isso, né? Porque se ela sabe que ela cometeu aqui o homicídio e ela tem o risco da pena de morte, por que ela pagaria para ver? Mas também tem o outro lado, né? Fazer um acordo que você pode levar a pessoa à pena de morte por 20 anos é porque você não tem nada, né? Desculpa. Porque se eu tenho um argumento fortíssimo para te levar à pena de morte, eu não vou fazer acordo nenhum com você. Eu só vou fazer um acordo com você… Vai levar a júri. Se você me der o que tá faltando nesse quebra-cabeça. Né? Tá faltando alguma coisa. Tem a história do avô da criança também, né? Que ele tirou a própria vida. Ele tentou, né? Tentou. Eu escrevi aqui, ó, né? Eu falei, loucura, o pai da criança é o pai dela.
Paul é o pai da neta. A sua teoria é essa. É muito boa. Entendeu? Então, assim, fita na cabeça, autor e vítima se conhecem. Você não aguenta ver o sofrimento de quem você tá matando. Você vê… Isso não é uma regra, né? Vamos falar em grandes casos, né? Então, ele é policial. Ele não ia dar uma brecha desse tamanho. Ele não iria, né, deixar o saco para trás. No sentido de esconder o corpo, você diz. Isso, ele não deixaria o saco para trás. Porém, eu acho que a motivação dela ter matado a filha é porque o pai dela era o pai. É um incesto. Eu tô com a Thelma com relação a essa hipótese do Paul ser o pai da neta. Agora, com relação à situação da autoria, eu discordo. Eu acho que não foi a Sam que matou a filha, e foi o avô. Foi realmente o Paul, mesmo sendo policial. Mas aí o envolvimento dele como vô fez ele esquecer tudo que ele poderia agir de maneira fria como policial. Ele age ali como avô. A gente concorda com o motivo da loucura. Mas não com quem foi o responsável. Eu acho mais provável o Paul ter sido o autor do homicídio e que ele é o pai, e essa seria a razão. Então você não acredita de que talvez teria sido um acidente? Não, eu acho que E aí o avô tentou encobrir. Você acha que faz mais sentido? Não, é porque eu acho que o Paul e a Sam estão rachados nessa história. Eu acho que eles não estão em conluio, acho que eles não estão juntos. Eu vou pensar como vítima. Eu fui abusada pelo meu pai. A minha filha, que é quem me segura, quem me poda, que talvez eu não ame, porque fruto do meu pai, né, que gera todos os problemas. Eu tô sendo presa. Pena de morte. Se eu não aceitar o acordo, ninguém vai me ouvir. Porque se eu não aceitar o acordo e resolver, agora não tem mais acordo. Mas deixa eu falar, foi meu pai, não sei o que. Aí já ninguém acredita mais. Você não tem mais esse direito. Sim. Eu vou aproveitar essa oportunidade para fazer justiça. Foi o meu pai. É isso, isso e isso. E como que funciona a questão de fiança aqui no Brasil? Era prisão preventiva. A depender do crime, homicídio não cabe. Aqui no Brasil, ela não sairia com fiança se ela for suspeita de homicídio. No culposo, atropelamento, cabe? No culposo, mas aqui seria a investigação baseada no homicídio doloso. Então, em quais casos seria possível fiança? Tem uma… São vários. Tem uma regra que se aplica. Onde você consiga fazer um ressarcimento material de imediato, né? Quando houver, né? Mas, entendi. Por exemplo, nesse caso, nos Estados Unidos, eu acho que cabe… Pra homicídio. Por isso que eu acho que isso corrobora com a possibilidade dessa história ser verdadeira. Mas no Brasil nós teríamos com certeza ela como suspeita, se assim fosse no inquérito inteiro, ela ficaria presa. Como todos os casos que a Thelma trabalhou, sempre ficou presa, né? Então assim, em casos de homicídio, em hipótese alguma, você consegue sair com fiança. Quando há elementos doloso, eu nunca vi. Quando há elementos suficientes para conseguir a prisão preventiva, você mantém a pessoa presa. Ela responde… presa. Mesmo porque a prisão preventiva vai de encontro com o que você disse, que ela estava fazendo uma obstrução. Isso. Sim. Então você está prevenindo que provas se percam, que testemunhas sejam coagidas. Você entendeu? Que são as regras da prisão preventiva. Entendi. Vamos deixar ela presa porque é melhor. Interessante. A gente já tem umas opiniões divergentes aqui. A gente está caminhando para o final. E vamos lá. Agora eu quero fazer para vocês a nossa pergunta final. Como que vai funcionar? Eu tenho essas plaquinhas, são 2 plaquinhas. De cada lado elas estão escritas ou real ou ficção, que é para vocês votarem. Mas eu não quero que vocês vejam a resposta um do outro, tá? Vocês colocam o que vocês acham e aí eu vou falar 3, 2, 1 e vocês me falam ao mesmo tempo. Só que antes disso… eu acho que a gente pode discutir um pouquinho por que poderia ser real e por que poderia ser ficção. Bom, eu tentei me basear com a experiência que eu tenho de advocacia para entender se o que foi apresentado por vocês segue uma linha normal de investigação. Se as hipóteses trazidas também seguem uma linha normal, porque às vezes na ficção vocês vão inventar uma prisão onde não cabe, uma liberação onde não caberia. Então, eu segui mais ou menos essa linha para chegar na minha conclusão. E também tentei entender o quão absurda é a história ou quão plausível nas absurdas histórias reais da vida humana
essa história pode se encaixar. Então essa foi a minha linha de raciocínio. Eu tô bem confiante na minha resposta. O que mais me chama atenção para decidir se é real ou ficção é o fato de a vítima ter 2 anos de idade. Então, quando a vítima é uma criança, eu acho que tudo isso que margeia, né, tem que ser muito real. Uma história bizarra é real. Uma história de abandono é real. Uma história de incesto é real. Então, tudo que margeou essa menina até chegar na morte dela me deu convicções da minha resposta. Da sua resposta. Bom, tá bom. Thelma, Dr. Luiz, esse crime é real ou ficção? 3, 2, 1… Real. Os dois votaram igual. Triste, mas, né? Chegamos na… Por que vocês chegaram nessa conclusão? Agora, que eu ainda nem… contem que só mais… a gente concordou, a gente não sabe o resultado. Isso mesmo. Eu acho que essa história, ela é absurda, é muito triste, mas não a ponto de tudo que foi falado divergir do que a gente pode encontrar e já viu por aí. E os elementos todos vão no sentido de uma história bem real. Assim, eu tô muito convencido. Eu também. Eu falo triste e real porque um pouco antes eu comentei o que me convenceu, né? E a gente tem inúmeros casos absurdos quando envolve criança. São extremamente vulneráveis, não são entendidos, muitos deles não são diagnosticados com alguma síndrome ainda muito pequenininhos e isso vira um estorvo para a família. Então, assim, são tantos absurdos que fazem, né, parecer real, né? essas vítimas passarem por isso que eu acho que é real. Que é real. Bom, o caso, infelizmente, é real. Vocês acertaram. Bom, vamos falar um pouquinho sobre tudo que realmente aconteceu, né? Em junho de 2008, a pequena Caylee Anthony, de apenas 2 anos, desapareceu em Orlando, na Flórida, levando a uma das investigações mais acompanhadas e controversas nos Estados Unidos. Depois de 1 mês sem notícias da criança, a sua avó, a Cindy Anthony, notificou a polícia através de uma ligação desesperada ao 911, relatando que não via a neta há 31 dias e que a mãe da menina, a Casey Anthony, apresentava explicações contraditórias e evasivas sobre o paradeiro dela. George Anthony, o pai da Casey, havia sido chamado no mesmo dia a uma garagem municipal, pois o seu carro, que estava com a Casey, havia sido encontrado abandonado com um forte cheiro podre. A investigação revelou uma teia de mentiras, incluindo a invenção de uma babá que teria sequestrado a Caylee. Em dezembro de 2008, os restos mortais de Caylee foram encontrados em uma área arborizada perto da residência da família Anthony, dentro de um saco de lixo, com fita adesiva colada ao crânio. A causa oficial da morte foi declarada como homicídio por meios indeterminados, mas a acusação argumentou que a Casey Anthony poderia ter usado clorofórmio para sedar a filha antes de asfixiá-la com fita adesiva. Essa descoberta macabra levou a acusações de assassinato contra Casey, desencadeando um julgamento amplamente mediatizado em que a imagem da Casey foi execrada internacionalmente. No entanto, a defesa surge com um relato impressionante de Casey sobre a violência sexual que teria sofrido de seu pai, o George, na infância, e com uma versão dos fatos que fez com que as crenças sobre a culpa da Casey ficassem abaladas. Junto a isso, o fato da promotoria apelar para a pena de morte fez com que o júri inocentasse a Casey das acusações de assassinato e abuso infantil, mantendo a condenação a ela por fornecer informações falsas à polícia. O George nunca foi formalmente acusado após as denúncias da filha e sempre negou qualquer das acusações. A solução do caso deixou muitas perguntas sem resposta, perpetuando o mistério e a indignação pública em torno da morte de Caylee. Após o julgamento, foi aprovada em alguns estados uma lei que ganhou o nome não oficial de Caylee's Law, que torna crime para os pais ou tutores legais não denunciar o desaparecimento de uma criança. E aí? Estou decepcionada, porque eu queria mais informações. Pois é, infelizmente a gente não tem mais informações, mas eu particularmente já conheci esse caso e ele é muito controverso até hoje, porque
a gente não sabe, né? Primeiro a gente acertou que o caso é real, mas a gente fica com todas as dúvidas, porque Sim. o caso não responde por si, porque a investigação tem lacunas, e o resultado é por júri. Quem julga numa situação de júri são os jurados, que são leigos normalmente. Então, eles não se atentam especificamente às provas dos autos, como, por exemplo, se fosse uma prova técnica aplicada por um juiz. Eles vão muito mais, às vezes, pela emoção. Tanto é que você falou na sua fala, eles acharam um exagero a pena de morte e por isso foram pela absolvição. Porque não existe meio termo, né? O júri ou é culpado ou inocente. Então, também ter sido um caso julgado no tribunal do júri deixa a falta ainda de outras respostas, porque nós não tivemos uma análise de um julgador profissional. Eu acho do que o juiz. caso vira muito interessante quando eu bato na tecla novamente sobre vitimologia. Ela precisa ser estudada, ela precisa ser acompanhada, ela precisa ser ouvida de uma maneira melhor analisada. Porque talvez na fala dela, quem entende do assunto, né, vai conseguir buscar o que é verdade e o que é mentira, né? É quase lá o criminal profiling. Então você vai perfilar essa menina na fala, no comportamento, para distinguir o que é verdade e o que é mentira na fala dela. Sim. E de repente ela está falando a verdade do pai. Sim. Por isso que eu acho que nesse caso a gente não está falando de mãe e filha. A gente está falando de uma genitora que não se sente mãe, né? Você entendeu? Então, ela deu à luz. O pai dessa criança, para ela, deve ser uma coisa muito ruim. Depois do caso da Caylee, uma lei foi aprovada em alguns estados dos Estados Unidos, punindo com prisão os pais ou responsáveis legais que não denunciassem uma criança desaparecida. Qual a importância dessas leis para o futuro? E existe algum exemplo disso no Brasil? Olha, você tem aí alguns movimentos de pessoas que insistiram num processo, que insistiram numa resposta do juiz, né, da justiça, e conseguiram aprovações de projetos-leis. Às vezes você até consegue… Alguma aprovação. Não vai nomear, né, diante de uma coisa muito ruim, algo que vai ser benéfico para o resto da vida, né? Então, por causa de uma vítima, aí você honra a vítima colocando lá lei, não sei o quê, mas que você sabe que vai beneficiar a longo prazo. Eu acho que o saldo dessa iniciativa do Congresso americano foi positivo, porque pelo menos vai punir mães negligentes. Talvez não autoras, mas pelo menos pela negligência absurda de não denunciar. E no Brasil a gente tem essa tendência de casos midiáticos ou de grande repercussão, que a gente nota alguma lacuna legal, a gente ocupá-la. Né? E aí nós temos, por exemplo, no Brasil tivemos recentes mudanças sobre a obrigatoriedade de denúncia para violência contra a mulher. Então, se você hoje mora num condomínio e escuta um caso de violência contra a mulher ali no vizinho e tal, você tem a obrigação de denunciar. E vocês conhecem casos que tenham aspectos similares a esse? Tanto na realidade quanto na ficção? Eu não. Por crimes contra criança envolvendo família, infelizmente, eu vejo muitos, né? E eu arriscaria dizer que 60% dos homicídios infantis são provocados por familiares. Então, infelizmente, é um índice muito, muito grande mesmo. Bom, eu também tenho um dado extra sobre esse caso, que depois de ser liberado em 2011, logo depois de cumprir a sua pena e pagar a multa definida pelo juiz, a Casey passou anos sem vir a público. Mas nos últimos anos, ela se dedica à sua empresa de investigação particular e deu várias entrevistas se posicionando sobre o caso, as suas acusações e a percepção da mídia sobre ela. A empresa não presta, né? Se ela começasse assim, estou aqui abrindo a empresa porque quem matou minha filha foi essa pessoa e eu estou provando e não sei o quê, sou inocente, me contrata que eu resolvo? Pô, vou contratar, né? Ela estava no corredor da morte, agora tá solta, com uma empresa de investigação e mostrou quem matou a filha, né? E a polícia não conseguiu, contrata essa pessoa. Sim. Estranho, né? Ou é a maior hipocrisia do mundo, que ela tá dando risada na cara da justiça, ou de fato, alguma coisa aconteceu que a época do processo não foi desvendado e ela pode ser uma vítima dessa história toda.
É difícil a gente saber. Nesse caso, poderia ter algo, por exemplo, que impede ela de culpar o pai? Por exemplo, tipo, ela não pode ficar falando sobre isso na mídia. Não, com o fim do caso e com os prazos todos já prescritos, se ela sair acusando sem prova publicamente, sem prova nenhuma, aí nós temos… no Brasil, nós temos os crimes contra a honra. Nos Estados Unidos tem algo muito parecido, né? Lá tem uma liberdade de expressão muito grande, né? Na Constituição Americana, mas você tem, sim, crimes… Uma coisa muito interessante que acontece nos crimes, principalmente nos crimes sexuais, com crianças, tal, ela fala que foi abusada desde… O poder de persuasão que o agressor coloca em cima da vítima é fenomenal. Então ele convence a vítima que aquilo é um carinho, que ele ama de verdade, que é um segredo só nosso, ninguém pode saber e eu faço isso porque eu te amo. Se essa menina, ela acredita em tudo isso, ela nunca vai denunciar o pai, porque ela tem um amor pelo pai e aconteceu um acidente chamado filho. E vocês que sabem aí do caso, comentem aí se vocês sabem alguma coisa sobre o pai da criança, alguma informação que a gente não comentou aqui. Deixem aí nos comentários. E quero agradecer vocês dois pela participação. Foi muito legal ter vocês aqui. A participação de vocês foi ótima. Muito obrigada. E a gente quer saber de você que nos acompanha. Acertou que esse era um caso real? Então comenta aqui se tiver pelo YouTube, nos comentários do episódio no Spotify ou onde estiver ouvindo esse podcast. Ou vai no último post do nosso Instagram, @canalexn, que saindo daqui eu vou ler tudo para ver quem tá mais esperto para os próximos casos. E será que vocês estão preparados para a nossa próxima investigação? Uma mulher é encontrada morta na sala de casa por seu marido assim que ele chega de viagem. Cheia de ferimentos na cabeça e no pescoço, a polícia procura do autor do crime. Segredos sobre o dia a dia da mulher que podem ter conexão com assassinatos são revelados. Mas afinal, o que ela fez ou faz que acabou nessa tragédia? Esse foi o Realidade ou Ficção, um crime, várias pistas, só uma verdade. Eu sou Ju Cassini e a gente se vê no próximo episódio.